Sobralense está dando um giro aqui pela cidade. Me deparei com o Carlos Magno. Boa noite. O Carlos Magno, conversando aqui com a nossa equipe, ele falou uma coisa muito interessante sobre o incêndio que ainda está em andamento no bairro Parque Silvana. Qual é aquele tipo de material, Marco? E por que a dificuldade de debelar as chamas? Assim, não é querendo ensinar especialistas a fazer o próprio serviço, mas desde muito novo eu aprendi a me denominar cientista, porque eu gosto de entender as coisas. E assim, infelizmente, combustíveis fósseis derivados de petróleo, você dificilmente combate com água. Primeiro, por quê? A água, ela escoa, ela perde efetividade quando ela sai do foco de fogo. Então você perde a atuação. Se é madeira, se é papelão, se é árvore, quando você joga água, o material, mesmo queimando, ele absorve, passa a se tornar úmido, ele não se torna apto a continuar a queima e ele ainda apaga o que está queimando. Só que todos nós sabemos que derivados de petróleo eles são impermeáveis, a água não vai encharcar, ela vai escoar. Foi ineficaz, foi para as frestas, escorreu, entrou no solo e o material sólido continuou pegando fogo. Geralmente o que se faz quando você pega derivados de petróleo? Você sufoca. Mas como é que eu vou sufocar? Com alguma coisa que de fato fixe naquela região. Você utiliza material sólido. Quando você pega um carro com motor em combustão, você não utiliza extintor de água, você utiliza extintor de pó químico, porque o pó químico ele não só adere à parte, se for líquida ou se for derretida, ele vai aderir à superfície, vai formar uma camada que vai inibir a oxigenação daquele material. Uma situação como essa, desse incêndio, né? É um prédio, um galpão. Qual seria o material a ser utilizado? A debelar chamas em poucas horas. Assim, de fato, é difícil você conseguir pó químico naquela dimensão. Exatamente. Em pouco tempo, principalmente. Sem falar dos riscos de contaminação ambiental que o pó químico causa, porque é basicamente composto de enxofre. E isso é muito ruim para o solo e para a região, para a vegetação e afins. A questão é que geralmente nós utilizamos materiais de fácil acesso, de baixo custo e que você encontra até no meio do nada. Era o quê? Nas guias, nas ruas. Qual material? Areia. O problema é que a areia, em alguns casos, ela possa causar vitrificação. E se você não tiver cuidado com o que de fato existe debaixo do que está sendo queimado, pode sim ocorrer risco de explosão. Se a vitrificação já tiver solidificado e explodir, pode voar vidro, mas aí existe uma outra opção: terra. Entulho. Jogando ali carradas de terra, entulho, teria resolvido o problema. Pelo menos as chamas iriam acabar, né? É muito simples, cara. É muito simples. E geralmente, até onde eu sei, muitas das bombas utilizadas, e isso é fácil de você encontrar, inclusive em lojas de construção, você tem bombas que bombeiam, que jogam jatos de água por um efeito Venturi, onde não existe a atuação de fato do compressor com o material. Você pega água, mistura com a terra, você faz lama, usa efeito Venturi e você joga jato de lama por cima. Quando você criou uma camada de um dedo ou 2 dedos, qual a oxigenação que existe na superfície? O incêndio começou a ser combatido 11 horas, teria encerrado meia-noite. E ainda não parou. Então, Francamente, eu gostaria de deixar a minha grande admiração exposta, porque para mim, bombeiros, eles são uma classe de heróis que os gibis não conseguem reproduzir. São meus heróis de fato. Mas assim, ciência para todo tipo de situação é importante. Com ciência você resolve qualquer problema com o máximo de facilidade. Albert Einstein, ele tinha um hábito, ele disse uma vez uma frase que eu tento escavar em todas as situações desde que eu era muito novo. Ele disse uma vez:
diante de uma situação complexa, você tiver várias respostas, a mais simples é a correta. E é isso, o Sobralense continua girando a cidade.